Shalom, queridos. Mais um discipulado. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Vocês veem que Davi chorou, não foi? Capítulo 18, que nós já estudamos. E agora, Joabe repreende Davi. Porque Davi está chorando, como se não estivesse dando valor ao sacrifício que o povo que estava com ele fizeram de enfrentar a morte. Parecia que ele preferia que morresse o povo e o filho vivesse, mas é coisa de pai mesmo, né? E aí, nesse capítulo 19, Davi volta para Jerusalém. Tem esse subtítulo, Davi volta para Jerusalém. Então, o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e Abiatar: pergunte aos anciãos de Judá, porque vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei. Vocês são meus irmãos, são o mesmo povo que eu. Por que, então, seriam os últimos a trazer o rei de volta? Depois da morte de Absalão, que Davi agora está voltando para Jerusalém, ainda está achando alguns retardatários que estão sem pressa de que ele vá reinar. Você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Como isso, como isto, com isto o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fosse um só homem, e mandaram dizer ao rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei encontra com Davi. Simei é filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram para fazerem passar a casa real, para fazer a casa real. Então Simei, filho de Gera, prostou-se diante do rei quando esse ia passar ao Jordão e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que fiz. Vocês lembram que Simei ficou amaldiçoando o rei quando ele estava naquela aflição com o filho Absalão, sendo humilhado, saindo chorando de Jerusalém com o seu povo, com o seu grupo de homens que estavam a seu favor. E Simei aproveitou esse momento de humilhação de Davi e amaldiçoou. Agora ele está pedindo perdão. E Davi disse a ele que não, que estaria bem, que não, ninguém ia matá-lo e que estaria perdoado. É aqui no capítulo 19 que Davi está indo para Jerusalém e tendo também essa oportunidade de ver o seu inimigo pedindo perdão. Nesse capítulo 19 também fala de Mefibosete se encontrar com Davi. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei havia saído até aquele dia, e voltou em paz. Mefibosete foi aquele que foi abençoado, filho de Jonatas, com o qual Davi se aliançou, e que prometeu que com a morte dele, ele não deixaria nenhum dos seus descendentes passar dificuldade. E assim se cumpriu. Mefibosete está sendo abençoado, come na mesa do rei, mas durante o período que Davi estava fugitivo, ele ficou sem comer, sem beber, ficou realmente
sujo, sem cortar a barba, tudo, por causa da situação que Davi estava passando, e ele expôs o seu sentimento dessa maneira. E aqui nós vemos também o Barzilai se encontra com Davi. Eu estou passando bem rapidinho, vocês vão reler o capítulo 19, porque aqui eu não posso estar fazendo a leitura como a palavra de Deus merece, com muito carinho, pausadamente, fazendo até o jogral, é muito lindo, fazer um jogral na sala do discipulado, maravilha, cada um lê 2, 3 versículos com a voz, com a entonação de voz bem relevante, né? Boa. E aí vai, vai brilhar, vai ser um discipulado maravilhoso. Se a gente amar de verdade a palavra, não vai ter falta de motivação. A gente pode fazer uma peça teatral com a palavra, com o capítulo, a gente pode fazer um jogral, a gente pode estar lendo de uma maneira agradável. Podemos, por exemplo, aqui, poderia fazer uma peça, né? De Mefibosete se encontrando com Davi, todo, todo cheio de sentimentalismo, mostrando que não tomou banho, não ficou de barba feita durante todo o período que Davi estava ausente. Só é a gente querer poder, até para os ímpios. Imagine para os filhos de Deus que tem uma palavra que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o adolescente pode fazer peça teatral, em cada capítulo que for estudado no discipulado, pode fazer um jogral, pode fazer cânticos com aquele assunto. Mil coisas se pode fazer quando se ama, para aquele que se ama. E o nosso Deus merece nosso amor. Ele não está pedindo uma coisa que ele não desse. Para a gente amá-lo, para nós amarmos ao Senhor, ele ainda deu o amor. Até isso que nós temos para dar a ele, foi ele que mandou para nós. Está escrito em Romanos 5:5. Se esse amor está derramado no coração, como ele disse, se a gente tomou posse, a gente vai realmente amar a palavra acima de tudo, porque a palavra é Deus, porque a palavra é Jesus, é o verbo encarnado. Então, pronto. Se tem alguém que pode amar a Deus, é ter amor pela palavra. Sem ela, não vai longe. O Espírito Santo não trabalha sem ela. Você sabe que Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos numa só pensamento. Então, a palavra, todos eles, Jesus é a palavra, o Espírito Santo só trabalha em cima da palavra, e Deus ama a palavra, porque é o próprio Filho dele que se fez carne e habitou entre nós. A palavra. Então, aqui vocês podem aproveitar esse capítulo e fazer coisas lindas. Quanto mais o capítulo longo, mais difícil para mim estar lendo aqui. Mas, em compensação, mais fácil para vocês fazerem coisas maravilhosas dentro do capítulo. Tudo que vocês tudo que a gente ama, a gente sabe fazer tudo. Por que que um homem casa o feijão lá em cima, numa fortuna, mas ele casa? Porque ama. Tantas dificuldades, mas casa porque ama. E aí? Como é que a gente vai ter dificuldade de ler a Bíblia só porque tem nomes difíceis, porque tem genealogia, porque tem é, capítulos longos? Nada é cansativo para aquele que ama. Você nunca vai achar a voz da pessoa que você ama cansativa. Você ama que é a voz de Deus, então prossigam, porque a prosperidade vai a um nível mais amplo que você nunca imaginou. O Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém estava vivendo os melhores anos, porque Deus não mente. Ele diz que quem está meditando na palavra de dia e de noite prospera. E aqui o foco é esse: prosperar para poder ganhar mais vidas. Quando a gente prospera em todas as áreas da nossa vida, que vai prosperar de ter uma família completa na mão do Senhor, dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor, isso já vai estar dando motivo para você conseguir ganhar almas, porque a pessoa vê a sua família na mão do Senhor, vai ver a diferença que é, aí você vai para a pessoa que está ali, talvez na sua vizinhança, e ela vê a sua casa como é, a bênção que é. Então elas vão estar ouvindo você falar de Jesus, aí você ganha a pessoa para Jesus, você consolida, você discipula e envia. Então, por quê? Porque prosperou, porque a família foi transformada.
E você diz, eu e minha casa servimos ao Senhor. Também porque a família tem recursos, porque Deus também não vai dar obra incompleta, Ele vai dar recursos para ter condição de ir em bairros pobres e ajudar os pobres e ganhar vidas também lá. Então nós vamos prosperar. Só se você não crê, essa profecia não se cumpre. Mas se você crê, você verá o que Deus vai fazer. Nós estaremos ganhando esta terra para o Senhor Jesus. Essa terra estará aos pés do Senhor Jesus. Células em todos os bairros, discipulado em todos os bairros, onde nós chegarmos, o cumprimento da palavra de Mateus 28, versículo 19. Então, aqui nós ficamos no capítulo 19, não foi? Capítulo 19 do segundo livro de Samuel, do profeta Samuel. Não se esqueçam do nosso questionário, não se esqueçam do nome do seu discipulador no comentário do vídeo. Isso é fundamental. É aí que eu sei como é que está o seu discipulador. É aí que eu sei que você realmente o ama, porque eu sei que ele está ensinando. Mas tudo é preciso ter alguma coisa para sinalizar. Eu estou imaginando que ele está discipulando e eu imagino que uma pessoa que é discipulada não tem nenhuma dificuldade em honrar o seu discipulador. Porque discipular é uma obra nobre. Jesus Cristo passou o tempo todo ensinando. Poucas foram as pregações de Jesus, mas grande foi o tempo de ensino dele. Então, é de grande valor a posição de um discipulador, e não tem motivo para a gente se negar a escrever o nome dele e todos verem, meu discipulador é fulano de tal. Então, não abrimos mão das diretrizes que estamos dando, sabemos que vem tudo da parte de Deus, e por isso nós veremos tudo o que estamos falando, estamos orientando a fazer, feito e o nome do Senhor glorificado, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.